Fala galerinha, beleza aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o Didion de novo na área aí e agora a gente vai para mais uma aulinha de química no qual a gente vai ver aqui agora propriedades gerais e específicas da matéria. Eu vou levar em consideração aqui 6 coisinhas para a gente ver o conceito. Então eu tenho corpo, objeto, massa, volume, temperatura e pressão, galera. Ó, vai ser bem rapidinho a aula, eu prometo para vocês, tá, galerinha? Demonstração para vocês aí bem massa pra gente pegar desde o início a química, desde o zero, beleza? Olha lá que doideira, galera. Primeira coisa que a gente tem que ver, corpo. A gente pensa em corpo, a gente, uma pessoa, o corpo de alguém, né? Mas não é esse corpo exatamente que eu estou falando. Eu estou falando, galera, do corpo. Quer dizer que ela é um pedaço de madeira, um pedaço de alguma coisa, pedaço de plástico, ou seja, é uma porção limitada da matéria. Então, qualquer pedaço de qualquer coisa que eu pegar vai ser um corpo, aquele que não tem uma utilidade específica. Mas se eu transformar esse objeto, esse pedaço de madeira, cadeira, por exemplo, posso fazer isso? Posso. Aí você transforma o corpo em um objeto, beleza? Então, galera, o corpo é uma porção limitada da matéria, aquele que não tem utilidade nenhuma. E agora vai ter uma utilidade, tá bom? Então ele se torna um objeto, beleza? Agora que a gente já sabe o conceito dos dois, vamos para a massa, que agora vem essa parte super importante aqui. O que é massa, galera? É uma quantidade de matéria, tá? E é uma quantidade de matéria em um corpo, olha lá, ou objeto, belezinha? Então a gente tem nessas duas aí. Vamos nessa, comigo, olha lá, ó, comigo, guys. Comigo. Se você dá um bisuzinho aqui, dá esse bisu, que na massa, a massa pode ser medida em gramas, pode ser medida em miligramas, pode ser medida em quilogramas e pode ser medida também, galera, em toneladas. Opa, peraí, mas tem mais, né, professor? Tem muito mais, galera. Mas na química a gente usa essas específicas aqui, tudo bem? Claro que na química vai aparecer outra quantidade de matéria, também chamada mol, mas lá na frente, o volume é a quantidade de espaço que essa matéria ocupa. Então, se você tem lá, por exemplo, um corpo-objeto, provavelmente esse corpo ou esse objeto vai ocupar uma porção lá, um volume, uma área específica no teu espaço. E isso a gente vai chamar de volume. Quais as unidades de medida do volume? Camigol. Olha lá, camigol. A gente pode usar o ml, que é o mililitro, pode usar o litro, e também tem uma bem específica na química, galera, que a gente pode utilizar aí como metro cúbico. Provavelmente você já sabe que 1 metro cúbico equivale a quantos litros, galera? Só para a gente ter uma noçãozinha. Opa, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, galera. Certo? Tem um outro também que a gente utiliza, galera, que é o ml. E o ml a gente faz passar também para centímetro cúbico, porque os dois são a mesma coisa. É isso mesmo. Você vai pegar lá, por exemplo, 1 ml e você tem que saber que 1 ml é igualzinho a 1 centímetro cúbico. Tá? Falando da massa, se você ficou com dúvida na massa, 1 quilograma são quantos gramas, galera? Olha lá, ó, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Belezinha? Super fácil, easy busy, like a cheese, lemon squeezy. Belezinha? Camigol. Eu tenho a temperatura agora. A temperatura. Galera, se eu tenho a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Beleza? As moléculas, quanto mais doida, maior a temperatura. Quanto menos doidinha, menor a temperatura. Beleza? Então mede o grau de agitação delas também. E quais são as unidades de medida que a gente utiliza para temperatura, às vezes, galera? Então a gente pode utilizar tanto o grau Celsius, como vocês já conhecem aqui, né? E também a gente pode ter aí na química envolvido o Kelvin. Tem o Fahrenheit aí que a gente utiliza e tal, mas galera, não entra nessa situação, beleza? São esses dois principais aqui. Sabendo que para transformar Kelvin para graus Celsius ou graus Celsius para Kelvin, você tem que saber do zero absoluto, né? O que é esse zero absoluto, galera? A menor temperatura que o universo consegue chegar. Então, a menor temperatura possível de chegar seria 0 Kelvin. E o 0 Kelvin, galera, 0
Kelvin, que parece um ok aqui, certo? A gente tem ele, galera, sempre uma temperatura em graus Celsius de menos 273,15 graus Celsius, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, graus Celsius, belezinha? Menos 273,15 graus Celsius. E a pressão, claro, galera, vamos falar de pressão também, é a força exercida em uma determinada área. Se você aplica uma força em uma determinada área, eu estou exercendo pressão nessa área. Beleza, galera? Então a pressão é isso. Então, se você tem uma dúvida, a pressão é a força aplicada sobre uma determinada área. Belezinha? Então, galera, aqui estão, claro, né, as propriedades gerais e específicas da matéria. Belezinha? Aqui só uma introduçãozinha básica e vamos para o próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu, falou, é nóis aí. Easy, busy, like a cheesy. Lemon squeezy.